Faltavam 3 semanas para o grande dia. O vestido estava pronto, a lista de convidados fechada. E eu encontrei um teste de gravidez no banheiro. Quando a verdade veio à tona, achei que nada poderia ser pior. Até o dia em que minha mãe sentou-se à mesa da cozinha, colocou um envelope entre nós e tentou comprar o meu futuro. Existe um tipo específico de silêncio que só acontece em casas onde tudo está prestes a desmoronar. É o silêncio do café da manhã, onde o som da colher no cereal parece um grito. O silêncio do corredor, onde você evita encontrar o olho no olho. Nos dias que se seguiram àquela descoberta, a casa da minha infância, em Columbus, Ohio, ficou repleta desse silêncio. E eu, no centro dele, sentia que estava afundando num mar de gesso, onde cada gesto normal, meu pai lendo o jornal, minha mãe regando as plantas, era só uma fina camada pintada sobre uma rachadura gigante. Foi numa terça-feira comum, de um final de verão abafado, que eu vi a caixinha azul no cesto de lixo do banheiro que eu e a Sarah compartilhávamos no apartamento. Ela não tinha feito um trabalho muito bom de esconder, apenas enrolar um pouco de papel higiênico por cima. Mas a ponta azul celeste, com aquele logotipo inconfundível, brilhava como um farol de calamidade. Meu corpo entrou em modo automático. Lavei as mãos, sequei. Saí do banheiro. Ela estava na varanda, supostamente lendo, mas o livro estava fechado no colo. Olhei para ela, para a curva do seu pescoço que eu achava tão linda, e não senti raiva naquele primeiro instante. Senti um medo gelado, de puro pânico. Plano. Temos um plano. O casamento era em 21 de setembro. A lua de mel nas montanhas de Asheville. A entrada para a casa que íamos financiar já estava separada na conta, $30.000 que juntamos pingado por 4 anos. Um filho, não estava nos planos dos próximos 3 anos, pelo menos. A Sarah sabia disso. Tínhamos conversado, convocado. Sarah, minha voz saiu estranha, neutra demais. Ela se virou. E nos seus olhos, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, eu vi. Não era surpresa. Era terror. Era a antecipação de um julgamento. Aquele segundo de silêncio confirmou tudo. Não era uma suspeita, um talvez. Era um fato. É positivo? Perguntei, ainda na porta do corredor. Ela não respondeu com palavras. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, sufocado, que a fazia dobrar-se sobre si mesma. Fui até ela, não por instinto de conforto, mas porque minhas pernas me levaram até lá. Sentei no chão, ao lado da poltrona dela. A gente resolve, eu disse, o mantra automático de um homem que acha que pode consertar tudo. É um susto, mas a gente se reorganiza. O importante é que estamos juntos. Foi quando ela ergueu o rosto, ensopado em lágrimas e vergonha, e disse a sentença que dividiu minha vida em um antes e um depois. Não é teu, Daniel. O mundo não desabou com um estrondo. Ele esvaziou. Como se alguém tivesse aberto uma porta de cabine de avião e sugado todo o som, todo o ar, toda a substância. O zumbido no meu ouvido era a única coisa real. O que? Ela sacudiu a cabeça, incapaz de repetir. Então, sussurrou um nome. Um nome que era tão parte de mim, tão entranhado na minha história, que por um momento meu cérebro se recusou a processar a combinação. Sarah. Meu irmão. Grávida. O nome dele é Kevin. Meu irmão mais novo por 18 meses. O desastrado, o charmoso, o que sempre precisou ser salvo. O que emprestei dinheiro para tirar o carro do empolno, o que minha mãe sempre pedia para eu dar uma força. Ele trabalhava com a gente na reforma da casa dos meus pais no verão passado. Eu lembrava das risadas deles no jardim, enquanto eu martelava o deck. Lembrava dele dizer que a Sarah era uma joia e eu, orgulhoso, concordar. A história saiu em pedaços, entre soluços. Tinha sido uma noite, um mês atrás. Uma festa de amigos. Eu tinha saído mais cedo por causa de uma enxaqueca brutal. Kevin se oferecerá para levá-la para casa depois. Havia bebido. Foi um erro, um estúpido, horrível erro, ela repetia. Ela tinha tentado contar para mim depois, disse,
mas não conseguiu. E então, o atraso. O teste. Saiu de casa naquela noite. Fui dirigindo sem rumo. Acabei no estacionamento vazio do meu antigo colégio. Fiquei olhando para o campo de futebol, onde eu e Kevin tínhamos jogado juntos, onde meus pais tinham filmado nossos jogos no mesmo camcorder. Como você reage quando a traição vem vestida com o rosto do seu irmão? Quando a pessoa que você planeja proteger pelo resto da vida é a que te apunhalou nas costas, no momento em que você estava de cabeça virada? No dia seguinte, fui para a casa dos meus pais. Precisava confrontar Kevin. Mas quem me recebeu na porta foi minha mãe, Carol. Seu rosto estava pálido, os olhos tinham aquela vermelhidão de quem chorou a noite inteira. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma. Ele não está aqui, Daniel. Ele foi para a casa de um amigo, em Cleveland. Ela abriu a porta para eu entrar, um gesto cansado. Seu pai está no trabalho. Vem, vamos conversar. A casa cheirava a limpeza, a pão de banana recém-assado, o cheiro da minha infância, do conforto. Era tudo tão normal que doía. Ela me levou à cozinha, ao mesmo lugar onde eu fizera minha lição de casa, onde comemorar aniversários. Serviu o café em 2 canecas da coleção Olds Best Mom que eu e Kevin havíamos dado a ela em épocas diferentes. Ela sentou, enrolou as mãos em volta da caneca, mas não bebeu. A Sarah ligou para mim ontem à noite, ela começou, a voz rouca. Ela me contou tudo. Ela está desesperada, Daniel. Arrependida até o fundo da alma. Eu não disse nada. Olhei para o imã na geladeira, uma foto nossa, eu e Kevin, crianças, com camisetas combinando no carrinho de brinquedo. O Kevin também está destruído. Ele é um idiota, um menino estúpido e egoísta, você sabe como ele é. Ele sempre foi atrás do que era seu, desde os brinquedos. Mas ele não é mau. Foi uma loucura, uma bebida. Ele é 30 anos, mãe. Não é um menino, falei, e minha voz soou metálica. Ela fechou os olhos, assentiu. Eu sei. Eu sei. Ela respirou fundo, como se preparasse para levantar um peso enorme. Então, ela se inclinou para baixo da mesa e pegou sua bolsa. De dentro, tirou um envelope branco, tamanho carta, fechado. Era um envelope comum, mas o modo como ela o segurava, com as 2 mãos, como se fosse frágil ou perigoso, o transformou no objeto mais importante do mundo. Ela deslizou o envelope pelo tampo da mesa de madeira, até que ele parou diante da minha caneca. O que é isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, começou a falar, com uma urgência baixa e aterradora. Pensa no escândalo, Daniel. Pensa na sua avó, no coração fraco. Pensa no seu pai, na vergonha. Pensa na Sarah, grávida, sozinha. E no bebê. Um bebê, Daniel. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Esse bebê vai ser meu neto. De qualquer maneira. A palavra neto caiu como uma pedra no meu estômago. Era abstrato até então. Agora, era uma pessoa. Um bebê. Com o sangue do meu irmão. Que seria, tecnicamente, meu sobrinho ou sobrinha. E, se eu seguisse em frente com o casamento, meu filho? Dentro desse envelope, ela continuou, contendo o tremor da voz, há um cheque. É da nossa poupança, da reserva que seu pai e eu fizemos para emergências. São $25.000. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei do envelope para o rosto agonizado da minha mãe. É para você e a Sarah. Para dar entrada na casa de vocês, ou, para o que precisarem. Para começarem. Ela engoliu em seco. Se você conseguir, perdoar. Se você conseguir seguir em frente com o casamento. A Sarah quer muito isso. Ela te ama, eu sei que te ama. Foi um erro monumental, mas ela te ama. Ela estava me oferecendo dinheiro. Minha própria mãe. Para que eu engolisse a traição do meu irmão e casasse com a mulher que carregava o filho dele. Estás a tentar comprar o meu silêncio,
a pergunta saiu mais crua do que eu pretendia. Ela encolheu-se como se eu tivesse cuspido nela. Não. Daniel, pelo amor de Deus. Estou tentando salvar a nossa família. Toda ela. Estou tentando dar a todos uma segunda chance. Incluindo você. Pensa, se você cancela tudo, o que sobra? Você perde a Sarah. Kevin está destruído. Nós, seus pais, vivemos no meio de um pesadelo. E o bebê cresce num drama que não pediu para nascer. Ela estendeu a mão e cobriu a minha, que estava fria e imóvel sobre a mesa. Às vezes, ser forte, Daniel, às vezes ser forte não é explodir. É aguentar. É perdoar o imperdoável, pelo bem de algo maior. Pela família. Fiquei olhando para a sua mão sobre a minha. A mão que me acalentou, que fez curativo nos meus joelhos ralados, que me aplaudiu na formatura. Agora, essa mesma mão estava me subornando para viver a maior mentira da minha vida. E o pior de tudo, ela não estava fazendo por mal. Ela realmente acreditava que aquilo era um ato de amor, de salvamento. Preciso pensar, consegui dizer, retirando minha mão debaixo da dela. Ela recuou, um pouco de esperança brilhando em seus olhos cansados. Claro. Claro que sim. Leva o envelope. Não precisa abrir agora. Só, pensa. Pensa em todo mundo. Saí da casa dos meus pais com o envelope na mão, leve como uma pena e pesado como um túmulo. 25 mil dólares. O preço da minha dignidade, do meu futuro, do meu lugar naquela família. E, de alguma forma, o preço para manter minha mãe de ser esmagada pela verdade que seus 2 filhos e sua futura nora tinham criado. Naquele momento, na minha caminhonete, com o envelope no banco do passageiro, eu não tinha ideia do que fazer. Só sabia que toda a felicidade do meu futuro planejado tinha evaporado, e no lugar restava apenas uma escolha impossível, oferecida pela pessoa que eu menos esperava que me colocaria nela. O envelope ficou uma semana na gaveta da mesa de cabeceira, sem que eu tivesse coragem de abri-lo. Era como ter uma arma carregada no quarto. A Sarah se mudou para a casa de uma amiga. Dissemos aos amigos que estávamos com alguns problemas a resolver antes do casamento, e o murmúrio respeitoso e curioso era quase pior que uma confrontação direta. Kevin estava em Cleveland, segundo minha mãe, se encontrando. Meu pai, um homem quieto e prático que trabalhava como supervisor em uma fábrica de autopeças, não falou nada diretamente comigo. Mas quando vi naquele domingo para um churrasco de família forçado, organizado por minha mãe na esperança vã de uma reconciliação, o aperto de mão dele foi mais demorado, e seu olhar, quando pensava que eu não estava vendo, era de uma tristeza tão profunda que quase não conseguia suportar. A Sarah me mandava mensagens longas, torturadas, cheias de arrependimento e promessas. Dizia que me amava, que aquilo não significava nada, que tinha sido um momento de fraqueza estúpida e bêbada. Dizia que faria qualquer coisa para consertar. Qualquer coisa. Mas as palavras vinham carregadas de um subtexto que eu só conseguia entender agora: ela estava grávida. E aquele fato biológico, irrevogável, mudava o peso de cada promessa. Não era mais apenas sobre nós dois. Era sobre 3. Ou, se eu considerasse a proposta da minha mãe, sobre 4, eu, ela, o bebê, e o fantasma do meu irmão entre nós, para sempre. Uma noite, desesperado por uma perspectiva que não fosse a da minha própria família em colapso, marquei de encontrar meu melhor amigo, Mark, num bar afastado. Não contei tudo. Disse apenas que a Sarah tinha me traído, e que a situação era complicada por envolver alguém muito próximo. Mark, depois de me chamar de todo tipo de idiota por ainda estar pensando na situação, olhou-me nos olhos e disse a única coisa que fez sentido do lado de fora da minha bolha familiar. Cara, com todo respeito, foge. O casamento não aconteceu. Não tem filhos. Você tem seu emprego, sua saúde. Rala pé. Vai doer pra caralho por 1 ano, 2, mas depois você reconstrói. Agora, se você ficar, você vai estar se condenando a uma vida inteira lembrando disso toda vez que olhar para ela. Toda vez que o moleque chorar de noite. Toda hora.
dia. É isso que você quer? Eu não respondi. Porque o que Mark não entendia, o que ninguém de fora poderia entender, era que fugir não significava apenas deixar a Sarah. Significava explodir o núcleo da minha história. Significava virar as costas para meus pais no momento em que eles mais pareciam precisar de uma solução, mesmo que essa solução fosse doente. Significava tornar meu irmão, de fato, no monstro que talvez ele fosse, e carregar a culpa por ter sido eu quem o revelou ao mundo. A proposta da minha mãe, por mais tóxica que fosse, não era só um suborno. Era um plano de contenção de danos. E eu tinha sido treinado a vida inteira para ajudar a consertar os danos que Kevin causava. Foi então que decidi falar com meu pai. Sozinhos. Fui até a garagem onde ele passava as tardes organizando ferramentas que nunca usaria. O cheiro de óleo e madeira era familiar, reconfortante. Pai, eu disse, encostado no batente da porta. Ele não se virou de imediato, continuou pendurando uma chave inglesa em um painel perfurado. E aí, filho? A mãe, ela me deu um envelope. Com dinheiro. Ele parou. Seus ombros, largos e um pouco curvados pelo trabalho, ficaram tensos. Ele suspirou, um som profundo e cansado que parecia vir dos seus sapatos. Só então se virou. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela preocupação silenciosa, não mostrava surpresa. Ela me contou, ele disse, a voz rouca. E você, concorda com isso? Ele olhou para as ferramentas, para as fileiras perfeitas de chaves e soquetes, um universo onde tudo tinha seu lugar certo. Concordar não é a palavra certa, Daniel. Ele escolheu as palavras com a precisão de quem lida com peças delicadas. Eu entendo o que ela está tentando fazer. Ela vê tudo desmoronando. E ela é a cola que sempre segurou essa família. Quando a cola vê uma rachadura muito grande, ela tenta qualquer coisa para vedar. Até coisa errada. É errado, então, pressionei, precisando ouvir dele. Meu pai me fitou, e nos seus olhos vi uma dor que rivalizava com a minha. É desespero, filho. Não é maldade. Ela ama você, ama o Kevin, de um jeito que a impede de ver o certo e o errado às vezes. Só vê o sobreviver, ponto. Ele se aproximou, colocou uma mão pesada no meu ombro. Eu não vou te dizer o que fazer. Você é homem. Mas vou te dizer uma coisa, qualquer decisão que você tomar, vai custar caro. Casar com a verdade escondida no bolso vai te custar a paz. Virar as costas e deixar o circo pegar fogo vai te custar sua família como você conhece. Não tem saída sem prejuízo. Então é uma escolha entre eu e todo mundo, minha voz quase quebrou. A mão dele apertou meu ombro. Às vezes, na vida, a única escolha que a gente tem é sobre qual dor a gente consegue carregar por mais tempo. Ele fez uma pausa. O dinheiro é do nosso fundo de aposentadoria, uma parte que dava para tirar. Ela estava disposta a dar tudo. Eu deixei. Porque se é a última tentativa dela de segurar os pedaços, quem sou eu para tirar isso dela? Aquilo me atingiu como um soco. Não era só a minha mãe. Meu pai, o homem mais ético que eu conhecia, tinha, por omissão, endossado aquele ato desesperado. Por amor a ela. Por exaustão. Por não saber mais o que fazer. Naquele momento, percebi que não havia adultos na sala. Só pessoas perdidas e machucadas, tentando, da pior maneira possível, não afundar. Naquela noite, finalmente abri o envelope. O cheque estava lá. Payto the order of Daniel Almeida. $25.000. A caligrafia do banco era impessoal. O dinheiro que poderia ser a entrada da casa dos sonhos. O preço do meu silêncio. Foi o valor, aquela quantia exata, que fez algo clicar na minha mente. $25.000. A entrada da nossa casa era $30.000. Nós tínhamos juntado $22.000. Faltavam $8.000. Minha mãe sabia disso. Ela não estava dando o valor exato que faltava. Ela estava dando mais. Era um prêmio. Um incentivo. Um obrigado por fazer isso por nós.
A raiva, então, chegou. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva fria, densa, que se assentou no meu peito como chumbo. Eu não era só uma vítima da traição. Eu era um ativo a ser negociado no salvamento da reputação da família. Meu futuro, meu casamento, minha dignidade, tudo tinha um preço de liquidação, e minha mãe tinha feito a oferta. Decidi que, antes de qualquer coisa, precisava olhar nos olhos do meu irmão. Exigi o endereço dele em Cleveland da minha mãe. Ele relutou, mas cedeu, talvez na esperança de que um reencontro mudasse algo. Dirigi às 2h30 até um apartamento decadente em um subúrbio barato. Bati na porta. Quando Kevin abriu, mal o reconheci. Estava pálido, com olheiras profundas, barba por fazer. Cheirava a cigarro e dias sem dormir. Ele viu quem era e seu rosto se desfez em um misto de medo e alívio. Dani, ele começou. Eu entrei, sem dizer uma palavra. O apartamento era um caos de latas vazias e roupas sujas. Precisas de dinheiro? Foi a primeira coisa que saiu da minha boca, gelada. Ele recuou, confuso. O quê? Não, eu. A mãe ofereceu-me $25.000 para casar com a Sarah e criar o teu filho como meu. Quanto é que ela te deu para tu fugires para Cleveland? O choque no rosto dele foi genuíno. Ela não me deu nada. Só me disse para sumir da tua vista por um tempo. Eu estou aqui porque não aguento olhar para mim mesmo, quanto mais para ti. Ele encostou-se à parede, como se suas pernas não o sustentassem. Dani, eu não tenho desculpas. Eu estava bêbado, eu estava com inveja de ti, da vida perfeita que tu tinhas, da Sarah, e fiz a coisa mais podre que alguém poderia fazer. Eu destruí tudo. Ele chorou. Não um choro dramático, mas um choro seco, de alguém totalmente esvaziado. E, para meu próprio horror, no meio de toda a minha raiva, eu senti uma pontada de pena. Porque eu o conhecia. Conhecia a sua insegurança, o seu eterno papel de o irmão mais novo do Daniel. Conhecia o jeito como ele sempre estragava as coisas boas que tinha. Este era o seu maior estrago, e ele sabia. E o bebê? Perguntei. Ele olhou para mim, aterrorizado. Eu não sei ser pai. Eu não tenho um tostão. A Sarah não quer nada comigo, e eu não culpo ela. Ele engoliu em seco. A mãe, ela disse que tu ias fazer a coisa certa. Que tu ias cuidar deles. Lá estava. A expectativa. Não só da minha mãe, mas dele também. O irmão responsável. O que arruma? O que paga as contas? O que pega os cacos? Eles já tinham escrito o final da história, e meu papel era aceitar. E se eu não fizer, minha voz ecoou no apartamento vazio. O olhar de Kevin foi de puro pânico. Então estamos todos perdidos. Saí de Cleveland com uma certeza, não havia vilão na história. Havia um covarde, ele, uma desesperada, minha mãe, um exausto, meu pai, uma apavorada, Sarah, e um bebê que não pediu para nascer. E havia eu, no centro, com um cheque no bolso que poderia comprar uma versão da minha vida, ou com a capacidade de recusá-lo e condenar todos nós a um sofrimento diferente, mas igualmente real. A estrada de volta para casa parecia interminável. E, olhando para o horizonte plano de Ohio, eu finalmente entendi o peso do que minha mãe tinha feito. Ela não estava apenas me pedindo para perdoar. Ela estava me pedindo para ser o sacrifício que mantinha o altar da família intacto. E o envelope, com seus $25.000, não era um suborno. Era o valor, em dólares, do meu papel de mártir. 3 dias antes da data marcada para o casamento, reuni todos na casa dos meus pais. Pedi especificamente para que estivessem lá, meus pais, Kevin, que voltou de Cleveland, sob meu pedido, e Sarah. O ar na sala de estar estava tão carregado que parecia difícil respirar. Minha mãe tentou servir limonada, suas mãos tremendo tanto que o jarro tilintou contra as bordas dos copos. Meu pai ficou em pé, encostado na porta da lareira, os braços cruzados, um rochedo de angústia silenciosa. Kevin sentou-se na ponta do sofá, olhando para as próprias mãos. Sarah estava no outro canto,
pálida como um fantasma, os olhos fixos no tapete persa que conhecia desde criança. Eu fiquei em pé no centro da sala, sentindo o chão firme sob os meus pés pela primeira vez em semanas. Não levei o envelope. O casamento do dia 21 está cancelado, disse, minha voz soando estranhamente calma no quarto abafado. Um pequeno suspiro, quase um gemido, escapou dos lábios da minha mãe. Sarah encolheu-se ainda mais. Kevin fechou os olhos. Mas, continuei, olhando para cada um deles, lentamente, o bebê não está. Aquilo fez todos erguerem os olhos para mim, com expressões de confusão e um fio de esperança temerária. Vou ser muito claro com o que vai acontecer, porque acho que é da falta de clareza que nasceu esse pesadelo, disse. Puxei um envelope do bolso de trás, não aquele, era um envelope comum com algumas folhas de papel. Eu preparei um acordo. Não é legal, não vai no cartório. É um acordo de família. E todo mundo vai assinar. Minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas um olhar do meu pai a fez calar. Ponto 1. Sarah e eu não vamos nos casar. O nosso relacionamento acabou. A confiança foi quebrada de um jeito que não tem conserto para um casamento. Isso é imutável. Vi as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela, mas ela não contestou. Apenas assentiu, uma vez, como se finalmente aceitasse a sentença. Ponto 2. Kevin, tu és o pai biológico dessa criança. Isso é um fato. E, como tal, tens responsabilidades. Ele olhou para mim, apavorado. Tu vais procurar um emprego estável nos próximos 2 meses. Vais te registrar para pagar pensão assim que a criança nascer, mesmo que seja simbólica no início. Vais fazer terapia. Eu não vou te perseguir, não vou te humilhar publicamente. Mas tu vais fazer a tua parte como homem, não como o menino que a mãe sempre protegeu. Se não fizeres, aí sim, eu lavo toda essa roupa suja publicamente. Essa é a tua escolha. Ele estava tremendo, mas assentiu. Eu vou fazer. Eu juro, Dani. Ponto 3. Virei-me para meus pais. Mãe, pai. Vocês vão ser avós dessa criança. E eu quero que sejam avós maravilhosos, amorosos. Mas o pacto de silêncio acaba aqui. Não se esconde mais nada pelo bem da família. A família agora é diferente. Tem uma nova pessoa vindo, e ela merece a verdade, no tempo certo. O dinheiro do envelope, fiz uma pausa. Vi o coração dela parecer parar. O dinheiro do envelope não vai para mim, e não vai para o Kevin. Vai ser colocado numa conta de custódia, em nome do bebê, para a educação futura. É o dinheiro da avó e do avô para o neto. Não é moeda de troca. Minha mãe começou a chorar em silêncio, mas eram lágrimas diferentes. De alívio? De vergonha? De dor? Provavelmente tudo junto. Meu pai soltou um longo suspiro e, pela primeira vez, seus ombros pareceram relaxar um pouco da tensão carregada por semanas. Ponto 4. Sarah. Tu vais ter o bebê. Eu não sou teu marido, mas durante todos esses anos, fui teu melhor amigo. E, como amigo, eu não te abandono nisso. Vou te ajudar com o que for preciso até tu te reergueres. Não vamos morar juntos, não somos um casal. Mas somos a família que essa criança vai conhecer. Tu vais fazer terapia também. E vais ter que contar para os teus pais a verdade. A versão completa. Ela olhou para mim, e pela primeira vez desde que tudo começou, vi algo além do medo e do arrependimento nos seus olhos, gratidão. Uma gratidão imensa e dolorida. E ponto 5, Eu vou precisar de um tempo. Muito tempo. De todos vocês. Vou me mudar temporariamente para aquela vaga que surgiu no escritório em Indianápolis. Não é para sempre. Mas é para eu conseguir respirar fora desse contexto. Para eu conseguir lembrar quem eu sou, sem ser o irmão, o noivo, o filho que tem que consertar tudo. Terminei de falar. O silêncio que se seguiu não era mais do medo. Era do esgotamento. Da aceitação. Era o som de uma tempestade terrível que havia passado, deixando para trás um cenário arrasado, mas onde ainda se podia enxergar o chão.
É justo, disse meu pai, sua voz ecoando baixa e firme na sala. Foi o único a falar. Passei as folhas de papel, um acordo simples, escrito por mim, delineando aqueles 5 pontos, e uma caneta. Um a um, eles assinaram. Kevin assinou com uma letra trêmula. Sarah, com lágrimas caindo no papel minha mãe, com a solenidade de quem assina um tratado de paz após uma guerra perdida. Meu pai, com sua caligrafão firme e decidida. Por fim, assinei eu. Não foi feliz. Não foi um final de filme onde todo mundo se abraça. Foi triste, pesado e humilde. Mas foi honesto. Na semana seguinte, cancelei a reserva do salão, devolvi as roupas não personalizadas, lidei com os suspiros discretos e as perguntas indiscretas. A mudança para Indianápolis foi rápida. O apartamento era pequeno, vazio, e o silêncio era diferente. Não era o silêncio abafado de segredos, era o silêncio de uma página em branco. Dolorido, mas respirável. O bebê nasceu no fim da primavera. Um menino. Lucas. Fiquei sabendo por uma mensagem do meu pai, com uma foto. Ele era pequeno, enrugado, inocente de toda a bagagem do seu começo. No fim de semana seguinte, eu estava em Columbus. Fui ao hospital. Minha mãe estava lá, segurando Lucas com um misto de amor puro e dor residual. Ela me olhou, sem saber bem o que fazer. Eu apenas estendi os braços. Ela, hesitante, colocou o bebê neles. Ele era leve. Mais leve do que qualquer peso que eu tinha carregado nos últimos meses. Olhei para aquele rostinho, para a vida nova que brotava do solo mais pantanoso possível, e não senti raiva. Senti uma proteção calma. Eu não seria o pai dele. Mas eu seria o tio. Um tio que sabia da verdade toda e que, mesmo assim, escolheu ficar. De uma maneira nova, com limites, mas ficar. Sarah estava na cama, observando. Sorrimos um para o outro, um sorriso cansado, cheio de história, mas sem rancor. Kevin entrou na sala pouco depois. Parou na porta ao me ver. Eu acenei com a cabeça. Ele se aproximou, olhou para o filho nos meus braços, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele é lindo, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Sim, eu respondi. E, naquele momento, aquela palavra simples era suficiente. Devolvi Lucas aos braços da minha mãe. Antes de sair, ela me pegou pelo braço. Obrigada, Daniel, sussurrou. Desta vez, não era pelo dinheiro, ou pelo silêncio. Era por ter encontrado um caminho no meio do desespero dela. Um caminho que, embora não fosse o que ela queria, não era destruição total. Hoje, Lucas tem 2 anos. Kevin tem um emprego estável num depósito, paga uma pensão modesta. Sarah voltou a estudar. Meus pais são avós dedicados, e minha mãe, aos poucos, soltou as rédeas do controle. Eu voltei para Columbus depois de 1 ano, mas para o meu próprio apartamento. As feridas cicatrizaram, mas as marcas estão lá. Nós não somos uma família normal. Somos uma família remendada. Nos vemos em aniversários, em natais. Conversamos. Às vezes, a conversa trava, e um olhar entre mim e a Sarah, ou entre mim e o Kevin, carrega o peso de tudo o que aconteceu. Mas não é mais um peso que nos esmaga. É um peso que a gente sabe que está lá, e segue carregando, cada um do seu jeito. O envelope com o cheque? Foi depositado na tal conta de custódia. Vai estar lá quando Lucas fizer 18 anos. É o único legado daquela tentativa desesperada da minha mãe que eu permiti que continuasse existindo. Não como um suborno, mas como um fundo para o futuro. Para lembrar a todos nós que algumas coisas não têm preço, e que outras, quando você tenta precificar, só mostram o valor real do que você está prestes a perder.